Todo, todo mundo que fala do Dr. Guilherme para mim, fala assim, nossa, mas ele é muito diferente. Eu tenho pacientes meus que falam assim, eu fui atendido por ele no hospital, e quando eles começam a falar que o Gui atendeu eles no hospital, eles começam a chorar. Hoje eu atendi uma paciente que disse assim, ai, tu nem sabe, até ontem, no Dia das Mães, ele mandou um beijo. Todos os meus pacientes são apaixonados por ele, tá? Então, com vocês, doutor Guilherme Sorrentino, ele sabe muito, gente. Ele atendeu milhares. Bom, eu vou tentar lembrar toda a formação dele, porque a formação deles é gigantesca, tá? Mas o doutor Guilherme é formado em medicina. Depois ele tem, me ajuda, Gui, ele tem especialização em cirurgia geral, depois cirurgia do trauma, depois cirurgia plástica. Gente, ele tem assim, ó, milhares de E agora especializações. estou aprendendo com o profissional. Ele salva a vida de muita gente. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos, tá um pouquinho falhado. Deixa eu ver, Gui. Eu não estou conseguindo te ver. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar de ambiente. Eu vou ali para a clínica ali, que tem a internet é melhor, tá? Já entro de novo aí. Mas tá bom agora, sabia? Tá conseguindo ver? Tô conseguindo te ver, tô conseguindo te escutar, tá perfeito. Tá, então tá ótimo. Então tá bem. Perfeito. Então tá. Boa noite a todos aí. Prazer estar participando hoje junto com vocês dessa conversa, esse bate-papo. Eu sou a apresentação de tia, não, eu dispenso outras, né? Então, assim, tia aí que eu amo, né? Como uma mãe mesmo. Então, para mim é uma honra estar participando aqui. E principalmente porque é uma eu não sei, né, qual a formação de vocês, eu não sei se são da área da saúde ou não, mas que já estão aqui, já são, né, praticamente, já estão na área da saúde, porque isso é uma coisa que a medicina está fazendo vista grossa, enquanto isso, outras profissões, outras pessoas que hoje em dia têm conexão com o mundo, vão lá, estudam por conta própria, aprendem e podem sair tratando realmente muita gente aí, né? Tem que ter, obviamente, um cuidado, porque se trata, ele também não dá para considerar algo inerte, né? Se ele está funcionando para algum fundamento, para alguma finalidade, sinal que inerte no nosso organismo ele não é, né? Então, são moléculas químicas, vocês já devem estar acompanhando mais tempo também, né? Essa evolução aí desse conhecimento. São moléculas químicas que vão causar, certamente, no nosso corpo, alterações, às vezes hormonais, no sistema inflamatório, enfim, enzimática, né? Da parte da imunidade também. E que, se a gente não tem um cuidado também, isso aí, daqui a pouco, podemos até estar sendo aí vítima, às vezes, de abuso, né, de pessoas querendo botar a culpa em nós, porque realmente existe uma toxicidade, né, como qualquer alimento também tem. Então, tem pacientes que têm alergia à banana, pacientes que têm alergia a ovo, tem pacientes que têm alergia, enfim. Então, isso é uma coisa que também depende de cada pessoa, né? Depende muito de cada pessoa. Então, sempre respeitar a individualidade, sempre começar aos pouquinhos, né? E vamos conversar hoje, realmente, assim, o meu conhecimento de aromaterapia é esses pouco tempo, os últimos 3, 4 anos aí, em que a Ana, minha tia, nos apresentou, ela e o Alexandre, né? Nos apresentaram essa maravilha, que são os óleos essenciais. Na época que a gente começou a usar, né? Que a gente, me lembro que a minha tia sempre chegava com um cheiro bom aqui em casa ou em outro lugar, mas que cheirinho bom é esse, né? Coisa agradável. E daí, sempre, quando ia na casa dela também, né? Passava os óleos, aquele clima, aquele ambiente agradável. Me lembro que teve um evento na clínica que foi onde realmente me chamou a atenção, que ela botou os óleozinhos no fundo ali, né? Um óleo de lavanda na época. E eu me senti bem, assim, uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação agradável. E daí me interessou. Mas até tu colocar isso aí em prática, demora, né? A gente vai indo, a gente vai experimentando, daí experimenta um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E daí nos últimos anos, então, vem evoluindo, assim, né? A quantidade de horas que eu estou usando.
e cada vez mais, né? Então, assim, são tipos intermináveis, né, Ana, que a doTERRA nos oferece. Então, assim, é difícil tu conhecer tudo, tem que ser, assim, uma coisa que não vai ter fim, né? Essa busca por conhecer, aprender, né? Experimentar. Então, e sempre é importante, já que conhecimento hoje em dia é livre, né? É fazer isso, fazer cursos, buscar, né, informação. Tem muita coisa já, até dando uma pesquisada rápida, até para falar algumas coisas aqui, né? Eu vi que, claro, artigo científico tem números, né? Mas muito mais do que artigo, muito melhor do que artigo, são os livros que existem, né? São livros que existem aí há milênios, sei lá, dezenas de anos, né? Alguns de outros séculos, inclusive, né? E daí começa essa história da aromaterapia, então, lá na antiguidade, né? Então, já vem livros que vêm vindo. Então, é sempre interessante a gente, né, ter, e daí, aquela coisa, né, de artigo científico, isso, olha, sinceramente, gente, isso hoje em dia, até pelo que está se vendo, é o de menos, né? Porque artigo científico, para tu fazer uma RCT, um ensaio clínico randomizado, né, controlado, tem que ter muito investimento, uh, tem que eliminar algumas variáveis que no dia a dia, utilizando óleo essencial, é difícil de eliminar. Então, realmente, assim, bom, enfim, vai conversar bastante sobre isso agora aí, né? Mas é isso, as ações dos óleos, né? As ações dos óleos, uh, que parece milagre, parece que tá vendo um milagre, né? Mas antibactericida, antiparasitário, imunomodulador, anti-inflamatório, antiviral, antifúngico, né? Então, em cada um desses patógenos, eles têm um tipo de ação, né? E normalmente os óleos agem quebrando a membrana que envolve, né? Seja o vírus, seja a bactéria. No caso do vírus, é o capsídeo viral, né? Que é uma maneira que o RNA o RNA ou DNA viral, ele fica, é um material genético e em volta tem uma membrana de proteína, que é o capsídeo viral. E muitas vezes o vírus ele utiliza a nossa própria membrana celular para formar esse capsídeo viral. Então, o vírus está no nosso organismo, né, e se esconde, no caso das nossas células de defesa, porque ele está envolto na nossa membrana, né? Então, alguns óleos têm essa função, né, de romper esse capsídeo viral e deixar o vírus à mostra para o nosso organismo, né? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre essas ações, assim, né, principalmente antiviral, antifúngico, antibactericida, que é o que, enfim, que eu tenho visto que a gente pode utilizar muito na prática, né, no dia a dia. Não sei se a Ana quer dar né, falar algumas coisas aí. Eu preparei algumas coisinhas para falar aqui para vocês, gente. Assim, realmente, assim, no dia a dia corrido, eu já estudo há bastante tempo, olha, né? Mas aquela coisa, quando a gente vai fazer uma apresentação ou uma conversa como essa, acabei preparando algumas coisinhas para passar para vocês, né? Mas fiquei à vontade também para acrescentar, né? Para trazer informações aí. Ana Doutor também. Guilherme, Gui, eu combinei com elas assim, ó, que hoje você ensinaria como você usa, e até vou te perguntando, né, como é que você, por exemplo, assim, eu vi que a gente sabe que você atendeu muita gente na Covid, né? Então, que óleos você recomendaria para virose e coisa assim, mas eu deixei para elas fazerem as perguntas só no finalzinho, para não ter interrupção, para a gente dar sequência, tá? Então, assim, ó, a gente podia começar a dizer para elas, assim, por exemplo, tu atendeu muita gente na Covid, né? E a gente Sim, sabe que tem alguns óleos que são excelentes para viroses, né? O que normalmente tu sugere, o que tu usa? certo. Então, essa história, realmente, na pandemia, foi quando eu comecei a acreditar mais nos olhos, né? Porque até então, para mim, era só bem-estar, né? Bem-estar, sensação agradável, tudo mais. O cheirinho bom, né? Mas, quando eu tive Covid, que foi no início da pandemia, o que me aliviava os sintomas de peito carregado, né, às vezes de taquicardia, era o óleo essencial de peppermint. Então, assim, era mais rápido, inclusive, do que um analgésico, do que um antihistamínico. E daí eu comecei realmente a usar de maneira terapêutica comigo mesmo, né?
Então, ali foi realmente o primeiro contato que eu vi acreditei que era terapêutico. Então, como é que eu fiz na época? Bem comum, né? Passava na mão umas 3, 4 vezes por dia e inspirava para sentir entrar no cérebro mesmo, né? Entrar no cérebro, no pulmão, né? Na via aérea. E assim, claro que muita gente pensa as coisas ao mesmo tempo, não fui o único que pensei isso, né? Mas nessa época, foi abril de 2020, eu já me dei conta, então, de alguns benefícios do óleo ali, né? Primeiro, essa questão de que ele melhorava a sensação de congestão, né? Por uma melhora da atividade antihistamínica, né? Eu me dei conta que ele aliviava até o desconforto no peito, né? Melhorava a sensação de ventilação, aliviava a dor de cabeça. E me dei conta também, pensei assim, olha, para mim, para eu não perder o olfato e o paladar, o que eu vou fazer? Eu vou estimular com óleo. Então, né, até para limpar, digamos assim, né, essa inflamação que estava ali, porque o vírus ele entra muito fácil no cérebro, né? O cérebro é a portinha de entrada mais fácil que ele tem, além do pulmão, porque aqui tem terminações nervosas, né, na lâmina crevosa, esse ossinho aqui da órbita, e tem terminações nervosas que o vírus entra fácil naquelas células ali. Porque no sistema nervoso é rico em receptores para o vírus, né? Os receptores ACE2, que são receptores que são abundantes em locais onde tem muita circulação de vaso sanguíneo. Então, coração, pulmão, rins, cérebro. Então, o vírus tem uma facilidade muito grande. E eu me dei conta daquilo ali, na prática. Diminuía a dor de cabeça, a dor atrás do olho, melhorava a congestão, assim, instantaneamente. Daí eu comecei a acreditar no óleo. Daí eu usei comigo, né, durante esse tempo todo. Desde então, óleo de peppermint, assim, quando acabava aqui em casa, eu ficava meio desesperado, assim, né, correndo atrás, mas ainda assim, tendo alguns óleos sobrando, de outros tipos, sem usar. Tudo bem. Daí me lembro que nessa mesma época, a avó da minha esposa estava no interior do Rio Grande do Sul e ela estava vindo, tinha passado uma semana lá gripada e não tinha me contado. E eu já estava tratando pacientes de Covid, porque eu tinha me tratado, eu tinha conseguido, né, resolver o quadro, né, com medicamentos. Vi que tinha muita gente tendo as mesmas coisas que eu estava tendo no pós-Covid, então atendia pacientes todos os dias nessa época e via que 2, 3, 4 por dia estavam com as mesmas queixas que eu estava, que depois eu até posso falar para vocês aqui. E daí eu comecei a tratar pacientes de Covid nessa época. Bom, o óleo esteve em todos os tratamentos. Eu indiquei para todos os pacientes. A grande maioria me dava um feedback muito bom do óleo. O óleo me ajudou muito. Eu me lembro que eu dei... Bom, voltando para a história da minha avó da minha esposa, ela estava vindo do interior há uma semana gripada e não tinha me falado. Ela chegou na casa da minha sogra, eu estava até em cirurgia, acabei a cirurgia, fui correndo ver ela, e ela estava assim, parecia que estava infartando, igual infarto, suando frio, sem conseguir respirar, encolhida, com cara de medo. Daí eu olhei ela na cama e falei assim, ó, não tem como te segurar. Assim, eu já tinha tratado vários pacientes, né, online. Ela, eu falei assim, olha, não tem. Primeiro paciente, eu falei, não tem como te segurar em casa. E ela não queria ir para o hospital, obviamente, né, porque sabia que poderia ser entubada e tudo mais. Daí eu falei com o avô da minha esposa, falei, ó, o caso dela não dá para a gente segurar, é um caso que não quis assustar, mas falei, não tem como ficar em casa, né, dessa maneira. E daí ela não queria ir. Daí eu falei, não, tudo bem, vou te dar uma oportunidade. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar os remédios aqui, mas vamos nebulizar com óleo. Eu peguei na época o Serenity, que era um cheirinho bom ali, tinha uma misturinha agradável também. Assim, foi questão de menos de um minuto nebulizando com Serenity. Ela começou a puxar o ar. O ar entrou no peito, ela começou a chorar. Ela falou que estava completamente sem ar. Agora estou respirando. Então, assim, aquilo eu falei, bom, deu certo, então continua aí, vamos continuar, né? E não foi para o hospital. Então, ali eu comecei a ver realmente que o óleo era terapêutico, né? Bom, daí a gente começa a estudar, começa a pesquisar artigo científico, né? A gente vê que tem muito artigo na área dessa questão da dor, né? Da dor, do bem-estar, em alguns estudos
sobre lavanda, né? Sobre esses óleos mais comuns. Mas realmente, assim, é muita. O médico, para ele fazer uma pesquisa, antes de chegar no médico fazer uma pesquisa, tem que ser passado pelo farmacêutico, né? Feito uma pesquisa da parte bioquímica, tem que ter passado às vezes por outros, né? Outros profissionais, porque o médico, na realidade, como pesquisador, ele é fraco, né? Isso na pandemia ficou bem claro. Um pesquisador médico é fraco, ele precisa de muito, tudo muito certinho, muito as variáveis, né? Precisa estar no hospital, ter os pacientes, ter... Enquanto isso, vai lá o nutricionista, vai lá o bioquímico, o biomédico, o farmacêutico e pesquisam, né? A parte química, a parte de molecular disso aí tudo, né? Enquanto o médico fica esperando para ver no paciente o que se vai resolver, comparando, vai lá alguém usa, né? Então, não é à toa que já se usa óleo essencial aí desde a antiguidade, né? Desde os egípcios, desde o Hipócrates, né? Na medicina, então já usavam. Então, a gente ficar esperando o trabalho científico, eu vi que assim, tudo bem, que vai adiantar eu dizer que tem um trabalho científico, né? O importante é a gente experimentar e vendo, conhecendo, né? Estudando a parte bioquímica disso aí também. Eu até comprei alguns livros, né? De bioquímica. Daí tu entra também um pouco numa área legal, que é a área de perfumaria, porque os óleos são usados em perfumaria também, né? Então, os óleos que a gente utiliza aí, eles são base para perfumes. Daqui a pouco tu tá ali conhecendo óleos que tu pode fazer perfumes, né? Os perfumes também utilizam uma nota de topo, uma nota de coração, uma nota de base. E é tudo óleo essencial, óleo sei lá, de limão, óleo de mandarim, óleo de jasmim, né? Tudo isso aí que a gente tem. E, assim, eu, como médico, eu não posso indicar especificamente a Doterra, mas se você tem essa possibilidade, né, de indicar um óleo que é muito puro, olha, gente, vocês estão com um negócio muito bom em mãos aí. Então, assim, voltando para essa questão, né, de estudo, eu comecei a ler alguns livros, mas, assim, a minha área é cirurgia plástica, né? Em cicatrizes, olha, usa em cicatriz, mas também tem um monte de opção de pomada em cicatriz. Eu também não vou, como cirurgião plástico, ficar, às vezes, me expondo, porque de mim o paciente vai querer o quê? Vai querer que eu indique a pomada. Porque se não der certo, é a pomada. Agora, de vocês, que são terapeutas, que podem vir por fora, né, indicando coisas mais complementares, vai ter vários óleos que são cicatrizantes também. Então, na realidade, parece uma coisa assim, parece que a gente está vendendo milagre, mas não. Os óleos, eles têm todas essas ações aí, né? Então, assim, falando sobre alguma delas, né? A função antibacteriana, né? Bom, o que é interessante saber, assim, isso é uma coisa que é mais para trazer para a discussão, né? Para vocês também tentarem começar a pesquisar nessas linhas. Saber que existem famílias bioquímicas, né? Então, esses óleos, eles são, a gente sabe, né? São uma defesa das plantas, né? Contra parasitas, né? Uma defesa para elas conseguirem se adaptar no meio ambiente. Então, elas são componentes químicos. A gente aprende em química, né? Também não sou eu especialista para ficar dizendo aqui o que é cada uma, mas tem algumas que são mais importantes, assim, que eu considero, né? Então, tem as famílias bioquímicas que são os fenóis aromáticos, né? E aí entra, então, o tomilho, que é o componente dele mais específico, é o timol. Então, o tomilho, gente, o tomilho é um óleo extremamente poderoso, tá? Tem o timol, né? Se eu não me engano, é o nome do óleo da Doterra, tá? Ou Thyme, é o Thyme, né? Thyme. Então, assim, esse óleo, gente, ele está em praticamente todas as funções que vocês podem imaginar. Antitumoral, né? Imunomoduladora, melhora o intestino, antibacteriano, parasitário. Então, assim, o tomilho está em praticamente todos. Então, aqui no composto dos fenóis aromáticos, né, eu destaquei aqui o timol, que é do tomilho, o cavacrol, que é do orégano, o eugenol, que é do cravo da Índia, e daí tem outros ali que são esses compostos, né, essas moléculas químicas que são estruturalmente são fenóis, né, fenóis aromáticos.
Então, esses aqui, por exemplo, né? Orégano, tomilho, cravo da Índia, eles são antiparasitário, antiviral, antibacteriano, antifúngico, imunoestimulante e antioxidantes. Tá? Gui, doutor Oi, Gui, me diz uma coisa, oi. esses daí tu tá fazendo, é esses que tu usa naquele shot que tu faz para... Tem. Também uso esses. Exatamente. E depois de, por muito tempo, usando, como aromaterapia, gente, a tia agora me lembrou uma coisa que, realmente, assim, eu me lembro que quando eu comecei a usar shot, eu comecei a usar o de copaíba, tá? Claro, não sabe para imunidade, né? Também tem todos esses efeitos. Para mim, o copaíba me deixava o dia inteiro arrotando, aquele cheiro de copaíba, aquele gosto de copaíba. Para mim, não caiu bem. E daí eu até na época eu me desanimei um pouco de tomar. E o segundo que eu tentei tomar na época tinha sido o peppermint, que é um óleo forte também para ingerir. É um óleo forte. Então, assim, eu me lembro que a minha experiência inicial ingerindo óleo não tinha sido muito boa, tá? Bom, daí eu fiquei só usando como aromaterapia durante muito tempo. E daí depois eu decidi, eu tinha os óleos aqui em casa, minha esposa, pra você ter noção como funcionam as coisas, minha esposa estava usando como shot. E eu olhava, como é que tu consegue, né? Porque ela estava usando o orégano, o alecrim, o turmeric, o coentro, né? Coisas que, assim, olhava... Quando tu encosta na pele, por exemplo, o orégano, ele queima a pele, né? Se encostar no lábio, ele queima o lábio. Tem que até cuidar. Depois eu falo sobre isso. Mas ela estava usando e conseguindo usar. Daí eu experimentei um dia, né? Como é que eu faço? Eu vou fazer a misturinha que eu faço para vocês, que é alecrim, coentro, orégano, próprio cravo da Índia, clove, tomilho, uma gotinha de cada só, no máximo duas. Depois eu vejo se tem mais algum outro aí que eu uso nesse shot. Eu deixo pingar no meio da água e eu não misturo muito com a água. Eu misturo muito para a água entrar direto para a garganta, tá, gente? Por quê? Porque tem alguns óleos, por exemplo, que daí são da família dos fenóis mesmo, tá? O próprio orégano, que tem que ter um cuidado, que eles são dermocáusticos, né? Eles podem causar queimadura, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Por isso que eu digo assim, às vezes é interessante experimentar um a um, né? Qual que eu posso usar? Esse aqui eu posso usar. Bom, dilui bem, né? Quero usar primeiro boto como aromaterapia. Me adaptei bem, não me deu nenhuma sensação desagradável, né? Depois dilui bem, bota num óleo ou mistura às vezes até com mel, com alguma outra coisa, num shotzinho e vai um a um, né? Não bota todos ao mesmo tempo, porque daqui a pouco não se adapta a algum, não vai saber a qual foi, tá? Porque realmente os óleos eles são muito concentrados, eles atuam da maneira benéfica e também por serem moléculas químicas eles podem ter risco, tá, gente? Então assim, essa família de fenóis aromáticos, né? O tomilho, orégano, cravo da Índia, então esses são antiparasitários. Então vocês imaginam, né? Como é que eles têm essa ação antiparasitária? Porque os parasitas eles podem ser de vários tipos, né? Parasitas externos, como piolho, pulga, né? Parasitas internos, né? Que ficam dentro das nossas células, parasitas intestinais, né? De vários tipos. Então, os óleos essenciais eles atuam como? Eles, em todas essas ações antibacteriana, antiviral, antifúngica, parasitária, eles rompem a membrana, né, do parasita. Então, eles fazem com que o parasita não consiga se locomover. É isso que eles fazem com essa ação antiparasitária. Eles conseguem fazer com que o parasita não consiga se locomover, né, e o nosso corpo consiga eliminar o parasita. Porque parasitas são grandes, normalmente, né, são maiores, né, do que vírus, que são muito pequenos, né, do que bactérias. Então, assim, eu acho que essa ação nessa família, assim, eu destacaria o orégano, cravo da Índia, o tomilho mesmo, né? Existem outros dessa família aí, tá? Então, assim, imunoestimulante e antioxidante. O que significa antioxidante, né, pessoal? O que a gente vive hoje é um processo oxidativo, o envelhecimento.
né? Então, o envelhecimento é um processo oxidativo, a gente vai oxidando o nosso corpo até que nosso corpo já não consegue mais desfazer, né, essa acidez, essa oxidação, essas radicais livres, eles acabam intoxicando o nosso corpo, né? O envelhecimento faz parte disso. Na pandemia, a gente passou por um hiperenvelhecimento. Passamos por um hiperenvelhecimento, tá? Então, assim, foi um período em que o nosso corpo ele precisou combater diversas vezes, mesmo que não tenha sido percebido por vocês. Então, quem usa óleo, assim, que ingere óleo, que tem essa rotina, olha, pode ser que tenha tido o vírus e não percebeu, né? Porque realmente os óleos são antivirais, né? Mas o corpo está sentindo essa necessidade de combater de novo, né? E formar células de defesa e produzir energia na mitocôndria. Então, isso vai formando radical livre. Chega uma hora que o corpo não dá conta do recado, de limpar esses radicais livres, né? Cada reação química dessas, tu produz ATP, mas tu libera um radical livre. Produz ATP, então, assim, chega uma hora que o corpo não tem condição de eliminar esses radicais livres. Então, aí que entram os antioxidantes, né? Eles ajudam o corpo a eliminar os radicais livres. Então, assim, eu acho que é um bom potencial a ser explorado, tá? Principalmente em pandemia, tá? Cuidado nessa família de fenóis, então é isso, é a questão de que eles são dermocáusticos. Então, na pele, por exemplo, eu quando sem querer encosta no meu lábio, arde, que é uma loucura, assim, parece que tá queimando, né? Mas quando ele vai direto para a mucosa, já passa bem. Então, assim, posso fazer gargarejo, não tem problema. Agora, na pele, ele queima. Claro, com todo cuidado, né, gente? Vocês têm que, assim, saber que com quem vocês estão trabalhando também. Pesquisar se aquele paciente é um paciente muito alérgico, como é que é a alimentação dele, né? Eu sou alérgico a tudo. Então, com cuidado, né? Então, tem pacientes que são mais alérgicos, mais propensos aí a terem problemas, daqui a pouco podem até culpar o óleo e não é o óleo, né? Então, assim, tem essa toxicidade. É ideal fazer uma diluição de 10% a 20%, uma dose de manutenção aí, né? Manter mais diluído. Então, assim, é aquela coisa, dá para usar todos os dias, até dá. Mas o ideal é, quero fazer, tô doente. Bom, usa por uns 7 dias seguido o mesmo óleo. Mas o ideal é a gente ir modulando, né? Usa um, outro dia usa outro. Assim, claro, faz um mix de óleos, né? Que a Terra já tem pronto. Mas é legal ir modulando, é legal não usar todos os dias o mesmo, tá, gente? Todos, porque isso o nosso corpo, assim, ele não foi feito para ter sempre as mesmas coisas todos os dias. A gente tem que, às vezes, segurar um pouquinho, né? Hoje vou me alimentar disso, amanhã daquele outro. Tem que fazer essa variação, tá? Bom, outra família são os álcoois, né? Álcoois terpênicos, o que eu destaquei aqui. Daí a gente entra no coentro, né? Que tem o linalol, pau rosa, tomilho de novo, o mentol, que tem hortelã-pimenta, que a hortelã-pimenta tem, né? O citronelol, que o gerânio tem. Outros são álcoois, tá? Álcoois. Então, são álcoois, são inflamáveis, né, pessoal? Tá? São álcools, né? Então, eles são inflamáveis, tá? É claro que uma dose, sim, tem que ter um cuidado, obviamente, mas não é assim, não tem esse risco todo, mas tem que ter um cuidado. Linalol, mentol, citronelol do gerânio, outros, piperitol do eucalipto, tuianol da manjerona, nerol do neroli, lavandulol do lavanda. Então, assim, esses álcoois também são antibacterianos, antivirais, antifuncionantes, parasitários, e eu destaquei aqui neurotônicos e imunomoduladores, ou seja, eles dão existe um termo, né, que se usa para isso, são medicamentos que estimulam o sistema nervoso, tá? Então, eles entram como neurotônico, né? Tonicidade do sistema nervoso, melhora a conexão sináptica, melhora o estímulo, a neuroplasticidade, né? Então, esses álcools aqui, eu utilizo muito o hortelã-pimenta, né, gente? Mas pode ver, tem o coentro aqui, olha que interessante, que dá para ingerir. De novo, o tomilho, tem o próprio eucalipto, né? Então, assim, a gente sabe, né, que esses que são vamos dizer, para alimentação, se a gente for colocar no alimento,
ele pode perder um pouco de algumas moléculas dele, né? Então, se a gente esquentar o óleo, pode ser que ele perca. A minha esposa gosta muito de colocar como tempero, assim. Eu gosto, mas assim, eu acho que tem que ter um cuidado também, né? Para não passar na mão, porque senão fica um gosto muito forte. Mas esses, então, são ervas, né? Ervas para comida. Enfim, às vezes é mais interessante a gente colocar num shot, engolido, que ficar, às vezes, cheirando, ficar com cheiro de pizza, né? De manjerona, de orégano. Acho que o negócio é a gente pensar no shot, mas com todo esse cuidado, tá? Então, aqui eu destacaria essa questão de ser neurotônicos, né? Isso aí é uma atividade importante, ainda mais nos dias de hoje, de novo, voltando para a pandemia, já que tem que ir relacionando com os casos que a gente atendeu. Muita gente com perda de memória, muita gente com doenças neurológicas, porque esse vírus afeta o sistema nervoso, né? Esse tem baixa toxicidade, tá? Esses álcools terpênicos. E é sugerido também, pode associar, então, colocar com mel, colocar com açúcar mascavo, com iogurte, né? Com óleo de coco, tá? Bom, daí a terceira família bioquímica, né, que eu destaquei aqui, seria os álcools também, terpênicos. Vocês vão ver que, assim, os terpenos, eles estão em todos, né? Os terpenos são um tipo de molécula aí que são moléculas bioativas, como se chama, né? Que elas têm uma atividade no nosso sistema imunológico, no nosso organismo, tá? Não só no nosso, mas também, né? Então, sesc terpênicos, eu destaquei aqui, a patchouli, salva esclareia, tem sândalo, tem o próprio camomila alemã, mas tem patchouli, tem salva esclareia, eles são também flebotônicos e linfotônicos. O que é isso? Melhora o sistema linfático e o sistema vascular. Né? Então, aqui dessa família, a gente pode, né, usar, às vezes, até como passar nas pernas, né, como flebotônico e linfotônico, para quem tem histórico de varizes, né, para quem tem os vasos mais fraquinhos. Olha, muito interessante, né, utilizar com essa finalidade, tá? E tem o sândalo, que tem um cheirinho bom, camomila romana, né, salva esclareia, tá? Aqui tem uma questão que é o seguinte, aqui diz que eles são cardiotônicos. Tem um aqui que é o sândalo, que ele também não, tem um que é o carotol, que é de semente de cenoura, que esse eu até não sei se tem na do terra, que esse é para regenerador hepático, né? Eu anotei aqui. Mas esses são família, então, que eles têm essa questão da tonicidade, cardiotônico, melhor o sistema vascular, sistema linfático, tá? Tem um probleminha. Aqui, nesses óleos, vocês verem como nem tudo é também inocente, né? Eles têm uma ação estrogênio-like. O que significa isso? Eles imitam a ação do estrogênio no nosso organismo, tá? Então, para pacientes que estão na menopausa, ótimo, né? Para pacientes na transição menopausal, excelente. Claro, então, aquelas pacientes que têm um histórico aí de câncer de mama, câncer de útero, né? E quando são hormônio dependentes, né? Então, realmente, os óleos, eles não são inertes, eles vão causar um estímulo hormonal, né? Então, nesse caso aqui, tem alguns, por exemplo, salva esclareia e o patchouli, que tem que ter um cuidado por essa questão de ser estímulo estrogênio, né? Então, tem alguns tipos de câncer. Claro, gente, é o seguinte, o que acontece? Como não tem trabalho, é mais fácil às vezes, dizer para não usar, né, do que daqui a pouco, como dizia o professor Leônidas, meter de pato a ganso e fazer coisas que não deve. Então, assim, algumas coisas, é óbvio que não, a gente sabe, não vai ter problema usar, né? Uma gotinha, aromaterapia, mas às vezes tem algumas coisas que tem que ter um pouco de cuidado. Então, assim, por isso que é legal a gente conhecer os pacientes muito bem, começar aos pouquinhos, não precisa ir dando tudo de uma vez só, né? Começa aos pouquinhos, começa naqueles principais que a gente sabe que as pessoas gostam. É assim, não sei se você deve, né, tá muito mais acostumado que eu nessa situação de terapia, mas eu acho que o negócio aí
comendo pelas beiradas, até para não se incomodar. Eu, como médico, tenho que ter muito cuidado, né? Porque até assim, para o FDA, né? Isso é considerado como, até anotei aqui, ó, cuidados de saúde, eles se enquadram como uma terapia mente-corpo para o FDA, tá? Então, para o sistema de regulação norte-americano lá, né, de Food and Drug, o sistema, o órgão que administra, né, Food and Drug Administration, eles classificam como uma categoria de terapia mente-corpo. Excelente, né? É uma terapia, excelente. Então, eles não classificam como tratamento. Então, tu não pode dizer, eu vou curar a tua doença, eu vou... é uma coisa louca, gente, mas assim, isso para o FDA, tá? Tu não pode dizer que tu vai prevenir doença. Ele previne, a gente sabe que ele tem potencial de prevenir doenças. Mas para o FDA, eu como médico eu não posso dizer, mas vocês, né, vocês podem ter um pouco mais de liberdade, né? Então, assim, para o FDA ele se enquadra nessa categoria, tá? Entra como uma prática aí complementar, né, de saúde, tá? Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém perguntando aqui, porque está dando uma virose agora, né? Que é aquelas viroses de vômito, diarreia, e é uma gestante no 8º mês. O que você sugere? Porque, assim, quando é final de gestação, já pode dar um pouquinho mais de medicação, né, Gui? Ó, é o seguinte, ó. Isso é um assunto muito complexo, tá, gente? Eu fui explicar. Gestação é gravidez, eu sempre falo, dá comida e amor. Agora, ela está com uma virose séria. Eu tratei muita gestante na pandemia. Muita gestante na pandemia. Mas o que eu vou falar aqui é uma coisa que 99% de vocês não vai acreditar. Não vai acreditar. Assim como meu pai até hoje talvez não acredita, né? Assim como demorou muito para as pessoas da volta acreditarem, porque parece loucura. Mas Covid se pega a cada 3 meses, no máximo. No máximo. A gente está pegando Covid de novo, Covid de novo, Covid de novo, Covid de novo. Quem tem filho no colégio abaixo de 10 anos, todos os meses pegaram no ano passado. Todos os meses. Eu não tenho filho, mas eu sei. Podem até me dizer aqui, quem tiver filho, eu posso entrar na conversa. Todos os meses. É Covid. Se lembram de acontecer isso antes da pandemia, gente? Não era assim. As pessoas se esquecem como é que era antes. Então, assim, hoje em dia, chutar 10 viroses Covid, tu acerta em 8. Então, é mais fácil chutar Covid e tratar Covid. Eu tratei, olha, uns 5.000 pacientes na pandemia. Eu sou plástico. Que passaram por cardio, gastro, endócrino. Todos os médicos possíveis. Inclusive médicos famosíssimos do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, cardiologista mais top que você pode imaginar do Brasil. Tratei pacientes deles, tá, gente? Porque eu pensei assim a pandemia toda. Depois que eu tive Covid, e eu vi que eu peguei, minha esposa pegou, eu peguei de novo, minha esposa pegou de novo, minha mãe pegou de novo. Na minha volta, todo mundo pegava de novo. Isso atendendo pacientes 6 a 8 por dia, sem parar, né? Nos exames, os pacientes mostrando exatamente isso. Não tive Covid, doutor. Todo mundo fala isso. E tu ia ver os exames, ali mostrava. Tu teve sim, 2020, 2021, 2022, 2 vezes. Quem faz exames, os exames mostram. Quais exames? Não é o exame de Covid, não é o PCR. Exames de fígado, de colesterol, exames de coagulação, exames do coração, né? Então, como eu atendo muitos pacientes com todos os exames possíveis, para nós ficou muito fácil. Mas mesmo assim, na época, eu falava e as pessoas não acreditavam, tá? Então, assim, esse quadro da gestante, eu acabei tratando muitas gestantes, né? E daí não tem jeito, gente. Isso vai continuar acontecendo. E vai ser de novo o mês que vem. E do outro mês de novo. E eu, desde que começou a pandemia, continuo atendendo paciente de Covid. Tá? Essa semana atendi mais uns 2. Mais um amigo meu. Mais a filha da pediatra. E um outro funcionário. Todo mundo na volta. Vai ter algum que vai estar doente. Sem exceção. Quando eu tenho Covid, eu também peguei já várias vezes, tá, gente? Acreditem. Quando eu voltei há 2 meses atrás, eu peguei Covid de novo, né? Peguei avião e vinha gente tossindo no avião. Impressionante como as pessoas, mesmo estando doentes, pegam avião, né?
E aí eu cheguei em Porto Alegre e peguei a Covid de novo. Eu tenho uma misturinha que eu uso, Gui. Vê se você acha que tem problema gestante, mas como é o 8º mês, eu acredito que não teria problema tomar essa misturinha. Vê o Tá? que tu acha. Eu preparo assim uma cápsula com 2 gotas de orégano, 2 Tá? de melaleuca, 2 de copaíba, 2 de frankincense, 2 de DDR Prime e 2 de On Guard. Você acha que teria problema no 8º mês a gestante tomar essa misturinha? Como não sei, eu vou dizer que tem, sabe por quê? Porque tem alguns óleos que, vamos dizer assim, na molécula dele é capaz de ser uterotônica. Por Hum. exemplo, esses aqui ó, são uterotônicos, por exemplo. Ó. Então, tem alguns óleos que podem fazer com que o útero se contraia, tá? O Então, assim, gestante, gente, não dá para tomar óleo. Eu normalmente digo, Gui, para não tomar. Então, assim, por isso que eu te perguntei, aproveitei que eu tinha um médico bem especializado aqui. depois que eu comecei a usar os óleos, gente, diminuiu muito, assim, a, as minhas contaminações, tá? Eu tô usando óleo, funciona muito bem com prevenção viral. Tô sentindo na pele, tá? Funciona. Tu não deixa de pegar, tu pega, mas o vírus sai, né? Se olha, é um óleo forte pro vírus, tá? Tu não deixa de pegar, mas o vírus sai. Mas, assim, gestante, eu vou dizer assim, o que eu usei em gestante, tá? E daí eu me baseei pelo protocolo na época que existia, quando eu comecei a tratar paciente de Covid, era o protocolo do Ministério da Saúde, que ele usava em gestante a hidroxicloroquina. Eu usei pelo menos umas 8, 9, 10 gestantes, todas passaram o quadro bem. Não quer dizer que se tu não usar, né, mas daí tem que ser acompanhado por médico. Se tu não usar, tu não vai passar bem, não quer dizer. Agora, qual o problema da gestante, gente? É o que está acontecendo. A probabilidade de ser Covid é muito alta. Eu posso atender, inclusive, essa pessoa que perguntou aqui, né, que está acompanhando, tá? Porque, assim, a probabilidade é muito alta de ser Covid. O problema da gestação é que, naturalmente, já é um estado metabólico que o sangue fica mais concentrado, mais grosso, né? Então, alterações aí para quem tem histórico de trombose e tudo mais, tem que ter um cuidado, tem que tomar anticoagulante, né? Soma isso a um vírus que causa isso. Então, o que foi o meu maior medo em gestante? Foi a questão de tromboembolismo, assim como outros pacientes. Então, assim, o que eu acho que vale a pena, né? Já que perguntaram, eu utilizei anticoagulante, hidroxicloroquina. Mas, assim, se baseando por exames. Tem necessidade de anticoagulante de todo mundo? É melhor usar do que não usar, tá? O risco do anticoagulante é desse tamanho. O risco do Covid é desse, tá? Então, assim, eu utilizo anticoagulante nos pacientes de plástica com cortes, né, no corpo todo, porque o risco de sangramento é pequeno, o risco de ter trombose é mais alto. Então, assim, os óleos, gente, eles são muito bons para quem não é gestante, nesse caso, né? Se não fosse gestante, eu ia dizer, olha, usa um óleo por uns 5 dias, esses óleos aí, faz esse mix, acabou, né? É um baita no tratamento. Agora, não adianta, é um vírus muito agressivo, pessoal. É um vírus muito agressivo. É um vírus que é comparado com o vírus da AIDS, tá? Ninguém fala muito sobre isso, mas ele é comparado com o vírus da AIDS. A família coronavírus, tá? Então, assim, e a diferença do coronavírus 19 é a questão das mutações. Nenhum outro vírus teve tantas mutações quanto o Covid-19. Quantas? Olha, só de Omicron tem mais de 90 subvariantes catalogadas. Quando pararam epidemiologicamente, de computar, simplesmente pararam. Vamos parar, acabou. Acabou. Decidiram que ia acabar. É só entrar no site da Reuters lá, dar uma olhadinha. Tinha picos ainda. Tem equipes que estão monitorando, né, essas variantes aí da Omicron. Santa Catarina, Mato Grosso, né, tem estados que estão monitorando. Não parou ainda. Então, todas elas têm a capacidade de te inflamar. Se vai causar uma virose, se vai causar só uma dor de cabeça, se vai causar só uma dor no joelho, só alterar a tua tireoide, qualquer coisa. Então, assim, o trabalho mostra que não é um vírus que causa a pneumonia é o de menos. O que ele causa é uma alteração imunológica, tá, pessoal?
Então, olha, mais do que nunca os óleos essenciais vão entrar, né? Uma terapia. Porque, assim, eu confesso, eu hoje em dia eu uso como terapia, assim, todos os dias. Eu tenho usado umas 2 vezes por dia, ou 3, assim, o shot. Eu até me cuido para não usar, sabe? Tem que até cuidar para não passar, porque a sensação que dá é muito boa. Tu te sente expectora, né? Tu vê que alguns são mucolíticos, né? Então, até eu separei alguns, né? Que são assim, ó, na inflamação, né? Que inibem interleucina 1 e fatores de necrose tumoral alfa. Por quê? O que o Covid causa? O Covid causa uma chuva de defesa. A nossa defesa é a chuva de citoquinas, né? Ele faz com que as nossas defesas, elas que nos causam o problema. Não é o vírus em si. É a resposta que causa o problema. Então, o vírus passa e depois a resposta fica. Por isso que a inflamação perdura por meses. Então, assim, por exemplo, o eucalipto, né? Bem comum aí para a gente ter em casa, mas ele inibe interleucina 1 e fatores de necrose tumoral alfa. Outra aqui que tem eugenol. O eugenol, se não me engano, é o cravo. Né? Deixa eu só confirmar aqui. O eugenol. O eugenol, se não me engano, é o cravo, tá? Que ele também tem essa ação de inibição da COX-2, né? Que é uma via da resposta inflamatória, inibição do NF-kappa-beta, NF-KB. Ó, uma dica para vocês aí, pessoal. Essa eu acho que vai ser uma dica boa da noite, tá? Se quiserem anotar, é o seguinte: o nosso corpo, ele se comunica através de sinalizações, tá? Até a postagem que eu tinha feito, acabei não postando aí. Na correria, acabei não postando. Ó, nosso corpo, ele se comunica através de moléculas. Então, assim como o óleo vai ser uma molécula que vai lá, vai comunicar o teu corpo para se defender, né? Nosso corpo mesmo produz moléculas. Por exemplo, o fígado produz moléculas que vão atuar no coração. O cérebro produz moléculas que vão atuar no pâncreas. Então, assim, molécula que é produzida aqui vai atuar lá naquele órgão lá longe. Então, assim, essas sinalizações, né, elas se dão através dessa questão de, às vezes são proteínas, são enzimas, né? Então, tem algumas vias inflamatórias que são legais, de repente, vocês pesquisarem, mas é muito complexo para explicar. Mas, de repente, só anotar o que eu vou dizer. Assim, são 2 letrinhas para vocês anotarem, para pesquisarem até no chat GPT, por exemplo. Estão usando o chat GPT já? Quem é que está usando? Alguém está usando o chat GPT já ou ainda não? Tem que usar, tá, pessoal? Tem que usar. Eu comecei a usar. Vou explicar para elas o que é, Gui? O chat GPT é como se fosse um Google, mas ele te dá a resposta. Pergunta, o que eu uso para tal coisa? Ele te dá a resposta. Se tu perguntar da maneira correta, ele te responde. Não quer dizer que vai estar certa a resposta. Então, tu vai ver a resposta ali e tu vai ter que pesquisar no Google, tá? Então, assim, me fale artigos, por exemplo, me cite artigos randomizados, controlados por placebo de óleo tal. Ele vai te dizer, olha, existe, ou não existe. Existe um artigo que foi estudado, não sei. Ele vai explicar o artigo inteiro. Então, assim, eu tenho utilizado para estudar, é muito bom, gente, tem que usar. Acho que tem alguém perguntando alguma coisa ali, né? Tem alguma dúvida? Tem um monte de pergunta aqui, Gui. Então, esse da gestante era uma, tá? Tá respondido, gestante não tome nada, né? Só hidroxicloroquina, tá? Que foi o que o Gui falou. Então, assim, olha só, a hidroxicloroquina para gestante tem que ser acompanhada por médico, tá? Eu até posso atender, porque, assim, a ivermectina, gente, que eu também utilizei muita gente, porque ela também é antiparasitária e tudo mais, essa é um pouco mais light de indicar, assim, olha, usa por uns 2, 3 dias um comprimido, usa um comprimido por 5 dias, mas também para gestante não se indica, tá? Quer dizer, não é que não se indica, não tem, na bula do medicamento, não tem estudo, né, que diga que é para usar, nem que para não usar. Agora, o que eu posso fazer nesse caso? Já que tá no chat de hoje aqui,
quiser, eu passo meu contato, eu te atendo, né? Eu faço preço especial aí. Mas, assim, gestante tem que ser acompanhada. Não dá para dizer assim, usa por uns 5 dias. Não dá, tá, gente? Mas pode seguir as perguntas aí, Ana. Tá, é que é tanta pergunta que uma atrás da outra. Gurias, qual é o shot que tu toma de manhã, Gui? Dá a tua receita de De manhã prevenção. eu uso esse que eu falei, tá? Eu misturo todos esses que são de comida, assim. Eu misturo turmeric, misturo o orégano, misturo o coentro, o alecrim, cravo. Daí, às vezes, eu boto... Um que eu gosto muito de usar é aquele Smart Sasse. O Smart Sasse. Eu boto ele junto, tá? Para dar um up, tá? Esse é o óleo que eu uso assim. E vou confessar, tá, gente? Eu acordo, eu tomo um cafezinho preto. A gente não toma, eu sei, tá? Mas eu deixo o óleo pro meio da manhã, tá? Porque o óleo de manhã em jejum, para mim, ele acaba, eu sinto um pouco mais pesado. Mas assim, eu uso no meio da manhã, porque daí o que eu acho interessante do óleo? O óleo, na minha interpretação, tá? Daí assim, é uma percepção que eu vi nos pacientes e talvez senti em mim, mas não é uma coisa científica, tá, gente? É o seguinte: como ele tem uma ação moduladora do intestino, tomar o óleo em jejum, ficar muito tempo em jejum, eu acho que de repente tu até perde uma função dele de ajudar na digestão. Então eu gosto assim, eu usei o óleo, eu vou almoçar umas 2, 3 horas depois. A refeição é outra refeição, a digestão é outra digestão, né? Tu come menos, então assim tu consegue manter. Então eu uso o shot lá pelas umas 9 da manhã, mais ou menos 10 da manhã, e vou almoçar meio-dia. Então eu sinto esse benefício e quando eu começo a ter fome assim, é uma fome mais controlada, né? Então é esse que eu uso de manhã, tá? Eu gosto de tomar de manhã junto com o meu café da manhã, porque eu tomo café da manhã, né? Eu adoro o cafezinho da manhã. Eu acordo com muita fome, então eu faço o meu shotzinho da manhã tem frankincense, que ele é anti-inflamatório, DDR Prime, copaíba e on guard, né? Vocês já sabem, eu normalmente costumo dizer para vocês, eu gosto de pingar na cápsula e tomo. E depois da refeição, Gui, eu adoro o Zengest. Ele facilita a nossa digestão, né? Ele auxilia bastante. As Ótimo. pessoas estão perguntando a quem está com Covid, quem tem virose. Eu gosto muito, eu coloquei ali no chat, tá, gente? São 6 óleos, tá tudo ali colocadinho ali. Só que eu fui botando para ser a linha de baixo e foi subindo, tá? Ó, tem Então, três aqui, assim, que eu acho os principais. Os principais aqueles, gente, é eucalipto, alecrim, hortelã-pimenta e cravo. Então, assim, esses para tu fazer gargarejo, para tu respirar. Ó, o mucolítico, hortelã-pimenta e alecrim. Expectorante, eucalipto. E daí tem o cravo, que é ele anti-inflamatório, antiviral. Então, assim, esses aí não pode faltar. E tem os outros todos, né, que minha tia deve ter passado aí também na lista. Porque, assim, nessa questão de saber, os óleos especificamente, eu também sempre pergunto para Ana, né? Qual que eu uso para tal coisa? Às vezes, tem uma ideia, porque tem que estar no dia a dia, gente. Tem que ter opções, né? Cada vez, quanto mais opção, melhor, né? Meus olhos estão desesperados, porque eles estão acabando aqui. Eu tô sem alguns aqui. né? Então eu coloquei ali os 6 que eu faço quando alguém espirra aqui, Gui, alguém espirra perto de mim aqui na clínica, na hora eu já pego a minha misturinha. E eu vou mostrar para vocês enquanto o Gui lhe fala, eu normalmente, porque esse vidrinho aqui, ele cabe 300 doses, né? Então, como são 6 óleos, eu pego os vidrinhos vazios e eu já deixo pronta a misturinha. Então, eu boto 50 de cada. Como são 6 óleos, eu boto 50 gotas de frankincense, 50 de DDR, 50 de copaíba, 50 de orégano, 50 de melaleuca e 50 de ongade. Então, fica prontinho o shotzinho aqui, ó. Dá uma misturadinha, eu deixo ele pronto. Alguém espirra perto de mim, eu já encho a cápsula e dou. E foi muito interessante, Gui, que eu estava lá no Natal, né? Nós estávamos lá no frio, na neve, e todo mundo pegou gripe. Então, eu tinha levado um vidrinho desses para cada uma das filhas, né? Como tem 300 doses, daria para usar tranquilamente, e eu tinha levado o meu. E aí o marido da Paty, o Gu,
chegou lá super resfriado e eu dei o meu para ele. Gente, isso é super forte, né? Tem orégano, tem. E ele disse que quando ele chegou em casa, ele estava tão mal da gripe que ele pingou embaixo da língua. Ele falou assim: olha, o gosto foi horrível, mas eu acordei pouco. Impressionante. É muito forte, é muito forte. O eugenol é o cravo da Índia mesmo. Realmente é isso, né? A opção não falta aí, às vezes experimentar e, claro, tem pessoas que vão se adaptar melhores a um ou aos outros, né? Vamos nas perguntas aí, eu vi perguntas aí. Ó, eu fui até buscar ali o vidrinho, pai, deixa aqui, ó. Eu fui buscar o meu vidrinho para vocês verem, ó. Eu já marco ali que eu botei os olhos. Esse aqui eu sei que é o meu vidrinho do shot, tá vendo, ó? Eu boto uma tampinha branca em cima para não misturar com os outros meus olhos. Marco que ele é misturadinho. E esse aqui é o que eu ponho 6 olhos. Então, eu ponho 50 gotas de cada um aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu deixo prontinho, alguém espirra perto de mim, eu já monto uma cápsulazinha e entrego, tá? Não vai óleo de coco, vai só 50 de cada. Eu botei ali na nossa conversa ali os olhos, só que foi subindo, alguém escreveu no meio, mas estão ali os 6 olhinhos, tá? Gente, vamos abrir para perguntas. O doutor Guilherme está pronto para responder perguntas para vocês. Vocês querem. São as 10 pessoas, vão ser 10 pessoas, depois nós vamos liberar ele, tá? Paula, pode perguntar. Peraí, que eu acho que. Paula Lima. Paula Lima, pode abrir o telefone. Oi, Paula. Tá. Boa noite. Boa noite, Olá, porque eu queria tudo. Eu queria ver se dava para vocês me ajudar, porque eu tenho muita crise de sinusite e rinite. E os meus 2 filhos também têm. Tanto é que o meu filho já está com ceratocone, a minha filha também. Quase perdendo a visão. Entendi. Aí eu queria saber. Eu também estou com a minha visão muito debilitada também. Eu queria saber se vocês têm algum para me indicar, assim, para sinusite e para rinite, né, que possa me ajudar. Ó, não tem, na minha opinião, mexer pode ajudar. Para mim, o melhor para isso é o lavanda e o hortelã-pimenta, tá? Para mim, como ela funciona? Assim, eles têm essa função anti-inflamatória, né? Eu anotei um aqui que é antihistamínico. Deixa eu lembrar qual que é que ele tem essa ação. O lavanda, o peppermint e o lemon são antihistamínicos, são ótimos para rinite e sinusite, tá? É aquele Eu posso fazer um blend de 10 ml no rolãozinho e passar na face ou tem que ingerir? Não. Para sinusite e rinite, você vai massagear nessa região aqui, ó. Você vai pegar o rolão. Já compra o rolão pronto, gente. Eu não gosto dessa coisa de a gente fazer rolão em casa. Eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, mas assim, ó, nada é mais confiável do que uma coisa que foi preparada por cientista. Então, assim, ó, eu gosto de ter os rolões prontos, tá? Então, pega o copaíba, o melaleuca e o frankincense e passa na região da face. Isso é sinusite, tá? Isso é uma coisa. Para rinite, você vai misturar na mão 2 gotinhas de lavanda, peppermint e lemon, vai aspirar e você pode até tomar 2 gotinhas de cada um na cápsula ou numa colher de mel. Ó, excelente. A vantagem do lemon junto é que ele também é mais volátil, né? Então ele ajuda aquele aroma como aqui eu também não sei, porque depois que eu tomei a 3ª dose da vacina, eu já peguei Covid, já não tenho, toda vez que como eu vivo espirrando, só que às vezes eu noto que o meu nariz está queimando, aí eu faço o teste, está positivo. Aí eu já não sei mais nem quando é rinite, quando é sinusite, quando é, sabe, eu não sei. Não consigo entender mais. Você não deve ter assistido a Masterclass, porque na Masterclass a gente dá a receita bem certinha da sinusite e da rinite. Isso aí funciona. Então tá bom. Funciona muito, tá? O All Breathe também, né? Isso aí tem que usar, mas tem que usar como terapia. Não é para assim, vou usar de vez em quando, não. Tem que ser uma assim. Tem que ser, começou, já usou, né? E ajuda, tá? Tá e é uma coisa. Tá bom, então. Obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, Paula. Felícia, é tu. Só um parênteses, Paula. Oi, desculpa aqui. Ó, só um parênteses da Paula aqui, ó. Olha só. Lembra daquilo que eu falei, tá? Covid se pega a cada 3 meses. Se tu tratar como Covid, essa sinusite,
deve estar usando antibiótico, corticoide, tu vai ver que tu resolve já com ivermectina também, assim, quando precisar. Vai para os olhos. Mas tenha na mente que ivermectina também é usar. Felícia, você. Boa noite. Eu Boa quero, noite, querida. quero Boa saber noite. quais os óleos são bons para fazer o tratamento de síndrome nefrótica. Não, Felícia, deixa eu te dizer, eu tenho falado isso muitas vezes com vocês, eu vou repetir aqui na aula. Se a pessoa já tem uma doença instalada, por exemplo, uma síndrome nefrótica, ela vai ter que tratar com um urologista, vai ter que tratar com um médico. Então, assim, aí você vai fazer o tratamento médico. A gente gosta muito de falar nos olhos como prevenção, coisas leves, mas tem uma síndrome nefrótica, ela vai ter que ir no urologista. Então, Felícia, isso. Isso, olha só. Síndrome nefrótica é um quadro bem específico, né? A minha tia explicou, falou bem, né? Muito específico, caso para um nefrologista. Mas tudo bem. Mas daí tem que ter um cuidado na questão de ingestão do óleo, do excesso. Mas, assim, como aromaterapia, lavanda, uma coisa anti-inflamatória, uma coisa levezinha, para dar bem-estar, ele vai ajudar. Então, é muito mais para melhorar o bem-estar. E daí, se tu for estudar, de repente, mais a fundo, pensar realmente, daqui a pouco, em óleos que têm essa função anti-inflamatória. Mas, assim, com cuidado, porque quem tem síndrome nefrótica, né, também tem a depuração renal, já não, às vezes pode estar comprometida, né? Tem que ter um pouco de cuidado, tá? Então, Não. Ele já faz o tratamento certinho, só que aí, como ele ficou sabendo dos óleos essenciais, aí me perguntou, só que como eu não sabia, eu falei, não, vou procurar saber primeiro se tem algum óleo que vai auxiliar. Com certeza deve ter algum óleo. Eu nunca vi nenhum estudo, né, falando especificamente sobre isso, até porque, olha, para fazerem estudos, chegar nesse nível de estudo em medicina sobre óleo essencial, infelizmente, gente, vai demorar muito, né? Porque primeiro tem que acreditar que funciona. Depois eles têm que querer, e aquela coisa, óleo essencial, né? eu acho que o que podia ajudar, né, doutor Guilherme, é assim, ó, tomar 2 gotinhas de limão na água, porque ele limpa o rim. Então, assim, ó, como ele tem uma síndrome nefrótica, assim, ó, tomar 2 gotinhas de limão na água de manhã vai ajudar a limpar o rim. Mas não abuse, porque, como o doutor Guilherme falou, ele já está com o rim comprometido, ele já tem. A gente não abusaria do óleo com ele de jeito nenhum, tá bom, Felícia? Ok, obrigada, Ana. Beijo. Qualquer um causa um bem-estar. Bem-estar, um cheirinho bom, gostei do cheirinho. Ali, uso com parcimônia para se sentir bem. Eu iria nessa linha de realmente dessa questão de mente e corpo. Oi, Edenilde. Diga, querida. Tudo bom? Tem que abrir o teu som. Olá, tudo bem, Denilde? Bota o dedo na tela e vai aparecer ali desativar mudo. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Então, pergunta esse chat que você estava ensinando aí, você coloca ele no mel ou em cápsula? Como que você usa? Ó, como é que eu faço? Eu boto um pouquinho de água. O ideal é botar uma cápsula gastro-resistente, né? Esse seria o mais indicado. Mas como eu também quero fazer um pouco de gargarejo, né? Eu acabo botando assim, eu boto um pouquinho de água, né? Metade de uma xícara de água, pingo os óleos ali. Vocês vão ver que os óleos eles vão ficar concentrados bem no meio do copo. Eles não vão se espalhar, a não ser que a gente mexa o copo. Eu não gosto de mexer. Eu pingo no meio do copo e dou um gole, ou faço um pouquinho de gargarejo, ou dou um gole para passar direto, né, pela garganta, tá? Para não ter contato lábio aqui na pele. E assim, Pode falar. Não, tem que ter cuidado, né? Tem que ser assim, experimenta óleo por óleo, né? Enfim, é uma coisa que o ideal seria em cápsula gastro-resistente, né? Tu pode tomar em cápsula gastro-resistente, pode tomar em água, como o Dr. Guilherme falou, ou pode colocar numa colherinha de mel. Eu tenho um amigo
Posso colocar Doutor no mel. Guilherme, adora botar no mel. Mel também funciona super bem. Ótimo, Eu ótimo. acho que seria melhor, né? E aí depois eu quero ver a possibilidade de me indicar o que seria melhor no meu caso. A doutora Ana Paula já deve estar cansada de ouvir falar. Eu só tenho um pulmão e agora, depois de muitos anos que eu perdi esse pulmão, na semana passada eu fiquei hospitalizada com pneumonia viral no meu único pulmão e ainda estou assim, me recuperando. Tipo uma sinusite violenta, com muito muco, sabe? Então eu queria ver assim, o que eu poderia fazer para dar uma revitalizada nesse pulmão que eu tenho, me prevenir mais. Eu uso constantemente no difusor o Breathe, o lavanda e o frankincense, que geralmente me ajuda a dormir também. E inalo, né? O Breathe quase que o dia inteiro, eu estou sempre inalando naquele inaladorzinho pessoal, né? Mas eu queria uma coisa que pudesse melhorar a minha imunidade, para mim não ter essa frequência de bronquites e problemas respiratórios que eu estou tendo já há bastante tempo. Olha, eu acho que associar esse shotzinho vai te ajudar bastante, tá? Esse shot bem forte, né? De virar cravo, orégano, né? Enfim, essa mistura aí. Não sei, Ana, o que tu acha? Mas, assim, esse eu acho que não tem erro, assim, vai. Agora, vocês percebam, gente, o que eu tô falando. Tá todo mundo ficando doente de novo, de novo, de novo. É uma pneumonia viral. Se é viral, é Covid. Covid. Ah, mas pode ser outro vírus? Pode ser outro vírus. Qual a chance? Em 10, 2. 2 pacientes a cada 10 não é Covid. Rotavírus, influenza, trata como Covid. Então, assim, vocês vão ver, vai ter mais gente que está com essa queixa, porque isso é uma coisa... Então, assim, eu sugeriria utilizar agora óleo, esse shot, né? Com cravo, com orégano, com esses que são bem... Ótimo, muito obrigada. E a Denilde massageia na região do pulmão e nas costas o Breathe com frankincense. Faz bastante eu tô usando de Breathe com frankincense. Hã? Eu uso o Flum direto na planta dos pés, na nuca, nos pulsos e no peito. Eu não paro, não desisto do Flum de jeito nenhum. É o tempo inteiro usando, sabe? E então assim, de repente eu posso, né, parar um pouco com ele e usar então O Breathe e o frankincense. E assim, ó, pensa que pulmão tem muito a ver com tristeza, tá? O emocional da tristeza. Então, assim, se tá te dando muita coisa de pulmão repetitiva, tem uma tristeza embutida aí. Você já me contou que você está voltando para o Brasil, né, Denilde? Se Deus quiser, descontando as obras. Então, assim, ó, eu investiria num console também, tá? Porque o console é um daqueles óleos, assim, que ajuda muito o emocional. Quando eu tô com muita saudade, gente, isso aqui, ó, tá sempre grudado em mim. Eu tenho a família longe, então eu tô sempre... Que bate a saudade. Eu imagino, Denilde, a Denilde mora nos Estados Unidos, né, Denilde? Não me esqueci de você, viu? Então, assim, tem muito de tristeza envolvido. Então, bota o console e o pis, aspira bastante. E para levantar, na hora de levantar de manhã, usa o Tire Motivate. Esses 4 horas emocional, gente, eu não consigo me desfazer deles. Assim, eu ando sempre grudada. Porque naquela hora que dá tristeza, dá cansaço, pis e console. E na hora que tem que sair da cama, é o Tire e o Motivate. Eu fico variando, né? Eu estou usando o Intune, eu uso o Vetiver, eu uso tudo que eu acho na frente. Eu vou usando. O Intune é para dar foco. O Intune é bom para dar foco. O Vetiver aterrador, é bom para dormir. E me ajudou muito, viu? Porque eu terminei seu curso já. Ai, que bom, Adenilde. Só falta as aulinhas agora aqui. Tá bom? Muito obrigada. O console, esse aí, sensacional. O Claricalm, sensacional. O Adaptive também, sensacional. Olha, esses Rolon, assim, se pudesse ter vários, eu já ficaria usando o dia inteiro. Muito... Maravilhoso, né, Gui? Muito bom, muito bom. Angélica, você. Obrigada, Denilde. Um beijinho, lindona. Diga, Angélica. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Eu só fiquei numa dúvida, porque tanto você, doutora Ana, comentou com o doutor Guilherme, falou a respeito de aquecer o óleo, né? Que daí perde os efeitos. Mas então ele não seria fazer aquela inalação caseira que você coloca água quente e a toalha. Não, Angélica, desculpa. Foi eu que falei. Não, é que é o seguinte, quando, por exemplo, numa comida muito quente, uma comida que uma comida que vai fritar, vamos dizer assim, ele pode perder a composição molecular dele, tá?
Mas esse que vem no vapor, esse é excelente. Tratamento no vapor é excelente também. Não sei qual é a tua opinião. Angélica, vamos esclarecer isso. Tu não pode ferver o óleo, tu não pode fritar o óleo, tu não pode esquentar ele na tomada. Agora, colocar ele na água quente, tu não está fervendo ele. Por exemplo, aquela sauna que a gente ensina de tapar a cabeça, tu vai pegar uma água quente e vai botar numa tigela. Ela já vai deixar de estar tão quente assim, ela já vai estar começando a esfriar. Chimarrão, a gente pode botar o óleo, porque a água já está pronta. Então, botar na água do chimarrão, não está fervendo o óleo. O molho de tomate, como é que a gente faz? O molho está pronto, você pinga o orégano. Entendeu? Tu não vai esse fim de semana... É que esse fim de semana eu tive que apelar para essa inalação caseira por causa da minha filha com um problema de asma. Ótimo. Mas assim, ela estava com a asma muito atacada e acho que não foi o suficiente, né? Então, aí, vamos ver agora mais para a semana o que a gente consegue resolver. Mas está ótimo, então já está esclarecido. Não pode ferver a água com óleo dentro. Mas sim, não, eu fervi bastante a água e joguei depois os óleos. Tá ótimo, obrigada. Gente, a Maria Lúcia, a última pergunta para o doutor Guilherme, tá? Que amanhã tem cirurgia cedo. Então, a Maria Lúcia, aqui, depois da Maria Lúcia, ninguém mais levanta a mão, tá, gente? Senão eu tenho... E nesse ano passado eu fico baixando a mão de quem levanta, tá? Maria Lúcia ali é a última. Diga, Miriam. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos escutando bem? Estamos te escutando. Diga. Está sendo um prazer assistir as aulas de vocês. Nossa, a gente está aprendendo muito. Que Legal. bom. Então, assim, eu vou ser bem rápida para não tomar muito tempo, tá? Eu tenho uma tia que ela está com asma severa e ela está com atelectasia do pulmão esquerdo, tá? E aí ela quer começar a fazer o uso dos óleos. Eu gostaria de saber qual é o mais indicado. E a menina é um bebê de 3 anos, ela tem bronquite asmática com aspiração dos ácidos do estômago devido ao refluxo intenso que ela tem sobrepeso, a bebê de 3 anos. E aí ela também gostaria de começar a fazer os olhos na criança. Perfeito. Vou dizer a minha opinião, depois a Ana dá dela. Para a questão da asma, volto para o mesmo ali, eucalipto, excelente, né? Para essas atelectasias, para expandir o pulmão que está colabado, né? Além de fisioterapia, né? Respiratória, tá? Então, eucalipto e peppermint e lavanda, é os que eu mais uso. Tem o alecrim também, enfim. E para essa questão da do refluxo, daí teria que ser tipo esse... como é que é o nome dele, daquele de pós? O Zengest, né? O Zengest. Por quê? Porque daí já é uma questão que tem que ver, possivelmente, tá? É a Miriam, né? O nome? Miriam. Sim. Uhum. O que tem que ver daí, né? Pensando em outras situações aqui. Primeiro, ver se não é do leite, intolerância à lactose. Ver se não é de algum alimento, né? Porque isso aí normalmente é intolerância a algum alimento que tu não sabe, pode ser até o ovo, até a banana, como eu falei antes. Então, assim, tem que ver qual é o alimento causando isso, tá? E daí, e usar um Zengest aí seria sensacional, né? Porque vai melhorar também essa digestão dela. Tá, agora no caso, é uma criança de 3 anos. Então, criança de 3 anos tem o kit infantil. E no kit infantil tem o Tamer. Então, assim, claro que você vai também levar lá no pediatra, né? Porque já é uma doença, se ela está aspirando o suco gástrico, o pediatra tem que entrar nessa... A gente não pode pensar só em óleos, né? Você vai ter que levar no pediatra. Mas, assim, tem no kit infantil, tem o Tamer, que é bem para essa coisa digestiva de criança. Então, gente, sempre que for criança de menos de 8 anos, tem os rolons, usem sempre rolons. Então, como o doutor Guilherme falou, tem o Zengest rolon que você pode passar, mas tem o Tamer, que é bem para criança, vem no kit infantil. Então, eu usaria o Tamer nessa regiãozinha aqui, né? Onde ele está fazendo o refluxo. E sempre que você pensar em pulmão, o doutor Guilherme deu uma receita maravilhosa para o difusor, que é o eucalipto, o lavanda, né? Que ele falou, são antihistamínicos maravilhosos. E para massagear na região do pulmão, você vai massagear o Breathe com frankincense. E os antigos já diziam, sempre que você massageia na frente,
massageia nas costas também. Então, tanto para a tia que tem problema de pulmão, quanto para a criança que tem problema de pulmão, pode massagear, mas lembra que na criança sempre roll-on, né? Nunca você vai usar óleo puro, porque a criança tem a pele muito sensível e você precisa diluir bem. Então, compra o roll-on do Breathe, o roll-on do Frankincense, para massagear no peito e nas costas, tá bom? E para criança, de jeito nenhum ingestão. E para tia, eu faria o que o Dr. Guilherme falou também, além de massagear o Breathe e o Frankincense, fazer então no difusor o eucalipto, o lavanda, o lemon, né? Para ela aspirar e descolabar o pulmão. Tá bom assim, Dr. Guilherme? Muito obrigada. Muito obrigada Bom, pelas querida. dicas, muito bom. A criança está em tratamento, em tratamento, inclusive, com pneumo também, com pneumo pediátrico. Tá? Muito obrigada, um Tá abraço orando para ela melhorar, viu, Miriam? Muito Ó, Miriam, obrigada, tchau. a Ana, não sei se tu tem experiência com o Time, né, da Doterra, mas alguns artigos que eu tinha aqui, tô olhando um aqui, artigo de 2016, ó, sobre o tratamento para células brônquicas e traqueais no câncer de pulmão, né, o Time. Então esse é um que eu acho que de repente é legal. O Time Muito bom aspirar, né? Oi? Excelente para aspirar o Time também. É. Botar um difusor. Boa ideia. É anti-inflamatório e tem essa ação aí nas células do trato respiratório. Esse óleo é maravilhoso, tá? O Time, gente. É até para botar até no shotzinho da manhã, ele é maravilhoso. Tá certo, muito obrigada. Um abraço para vocês. Um beijo, abraço. querida. Diga, Edilane, você. Oi, boa noite. Tudo bem, Edilane? Tudo bem? Alguma indicação, para gordura no fígado? Sim. Bom, assim, todos esses óleos, na realidade, né, que são anti-inflamatórios, eles já vão ter gordura no fígado, tá? Daí, assim, eu vejo esses óleos, por exemplo, o Smartguard, o próprio hortelã-pimenta, que diminui um pouco também a fome, né, aquela coisa. Eu acho que são bons óleos. Tem algum específico para estetose hepática? Eu não sei dizer, mas assim, eu vejo que todo... com lemon. O lemon? Grapefruit, ele elimina a gordura visceral. Então, assim, ó, eu tomo, como a minha família toda tem problema de gordura no fígado, é uma genética nossa, né? Meu avô tinha, minha mãe tinha, todo mundo da família tem. Eu tomo grapefruit com limão o dia inteiro. A minha água saborizada o dia inteiro tem grapefruit com limão. E não raro, Edilane, a gente vê sair uma gordurinha no vaso sanitário também, porque ele vai eliminando gordura. Agora, doutora, só um pouquinho. Então ele vai trabalhar o colesterol também? Vai também. E lembra que o doutor Guilherme falou de usar óleos anti-inflamatórios? Pode até ficar tomando... Eu adoro copaíba, tá? O doutor Guilherme não gosta muito, mas para ele fica rotando. Eu passo cada duas vezes. Também não gosto, não. Não, ele é excelente. Tem gente, mas é isso aí. Ele é um que, para gordura no fígado, eu me lembro que você tinha me indicado, me lembro, Ana? Só que eu tentei e não adaptei, mas é isso aí. Mas esse grapefruit é excelente. Bem lembrado aí. Lembrado. Ele vai eliminar. É toranja, né? Toranja. E também com copaíba. Pode usar o copaíba também. Eu gosto. O copaíba você pinga embaixo da língua a cada 2, 3 horas, tá? Mas o grapefruit com limão, você pode ficar tomando na sua água durante o dia e ele é maravilhoso numa água saborizada. Eu ponho 1 litro de água, né? Minha garrafa é de 1 litro e 2 gotinhas de cada. Quando acaba, eu encho de novo e boto lá as 2 gotinhas. Mas o que eu ia te dizer, e é importante vocês lembrarem, que a célula gordurosa é uma célula inflamatória. Por isso que o doutor Guilherme falou que os óleos anti-inflamatórios são bons quando você fala de gordura visceral. Então, quando vocês estiverem estudando, vocês veem que um óleo ele é anti-inflamatório, né? Porque a gente fala sobre vários óleos. Sempre que você vê que ele tem essa ação anti-inflamatória, ele é excelente para gordura no fígado. Sempre que vocês pensarem em gordura em algum lugar, gordura é uma célula inflamatória. Por isso que as pessoas mais gordinhas são mais inflamadas, tá? Certo. Ótimo. Baita dica, hein? Bem lembrado. A toranja também utiliza bastante alimentação, né?
Tá ótimo. Só um pouquinho. Obrigada. Deixa a geladeira aberta, eu vou ter que fechar a geladeira ali. Tá bom, brigadão. Beijo. Ah, tchau, beijo. Vamos ver quem mais aí. Acho que... Desculpa, gente, eu tive que sair que meu marido deixou a geladeira aberta aqui, estava apitando. Me desculpem. Marileia, você? Marileia? Oi, boa noite. Diga, Olá. lindona. Tudo bem? Então, eu até comentei ali no chat ali que eu tive uma crise de ansiedade na sexta-feira, um motivo até de serviço mesmo. E só que foi tão forte minha crise que eu nunca tinha acontecido isso comigo, que eu fiquei logo assim aqui na região do trapézio aqui, eu senti as bolas se formando, né? E aí eu senti uma dorzinha no peito, mas passou. Daí só que o fim de semana meu foi horrível. Eu fiquei assim ruim o fim de semana todinho. Mas hoje pela manhã eu tive essa dor assim por 3 vezes repetitivas no peito, como se ele estivesse se abrindo. E a dor daqui na nuca tinha aumentado. Fui para a emergência, eu estava com a pressão bem alta e com o coração bem acelerado. Eu fiz eles fizeram 2 eletros, estava tudo bem. Estava tudo bem. Aí eu fiquei preocupada, assim, porque eu não sei se pode ter alguma relação com o peppermint ou não. Só que eu não tomei. Eu só fiz um enxágue bucal, sabe? E eu acredito é que não mesmo, porque na sexta-feira eu não tomei nada, nenhum óleo. Não ingeri nada. Marileia. Só que aí eu associei, sei lá, eu botei na minha cabeça, não Tá. sei. Como é teu nome mesmo? Marileia? Marileia. Marileia, ó, Show. pessoal, uma excelente oportunidade para vocês aprenderem o que é Covid, tá? Isso é Covid. Tu pode chutar 10 vezes Covid, tu acerta 9 vezes que isso é Covid. Taquicardia, alteração na pressão, dor de cabeça e o estresse atrai o vírus. Quando está estressado, o vírus vai entrar muito fácil no teu corpo. Ele já está circulando. Se estressou. Então, era uma excelente oportunidade para saber o que é Covid. Esse tipo de paciente eu atendi a pandemia inteira. Passa no hospital, não tem nada. Manda para o psiquiatra, porque parece que é pânico. Eu até fui encaminhada para o psiquiatra mesmo. Depois é para o neuro, depois acaba no reumato. Tá? Então, assim, Marileia, é a mesma coisa. Parece loucura, por isso que eu falei, ninguém vai acreditar. Isso é Covid, tá? Antigamente isso era pânico. Hoje em dia é Covid. Tá, mas por que não? Não, porque se chutar Covid em 10, tu acerta em 8. Então chuta Covid. Trata Covid. Se não for, depois tu procura o tratamento. Ó, entendi. Isso é uma coisa que não tem erro. Não tem erro. Só que tem que se pegar sempre no início. Ah, comecei na sexta-feira. A semana já devia estar com alguma coisinha estranha, mas na sexta-feira foi uma gota d'água. Ivermectina. Um comprimidinho por dia, por uns 5 dias. Isso que eu sempre fiz nos pacientes. Agora, o ideal é ser acompanhado, tá? Porque não é um remédio também que é inerte. Mas o pior eu vou botar o telefone do Dr. Guilherme ali embaixo, tá? Porque isso aí pode, aprendizado para todos. Covid, dor no peito, taquicardia, dor de cabeça. E assim, agora, para eu talvez me acalmar um pouco, porque eu fiquei muito mesmo nervosa. O que eu posso... Eu passei lavanda, estou no lavanda, né? Estou tentando ficar o mais tranquila possível, mas... Eu usei muito Serenity, usei o Claricalme, lavanda, usei muito esses óleos aí. E o hortelã e o eucalipto para quê? Para tratar, para aromaterapia. Hortelã, eucalipto, né? O cravo. Mas eu usei muito Serenity para essa situação assim de melhorar um pouco dessa ansiedade. Ou lavanda, ou o próprio Claricalme. Uma coisa que me ajuda muito, tá? É o PIS. Eu não ando longe do meu PIS. E assim, como o doutor Guilherme falou, e vocês vão lembrar da aula, quando a gente tem alguma coisa emocional, né? Baixa os nossos megahertz e permite o vírus aí agir, né? Lembra das nossas aulinhas, né? Então, baixar os megahertz vai permitir que o vírus haja. Então, assim, você precisa levantar os seus megahertz, tá?
para mim, esse PIS ajuda muito, faz o tratamento da COVID, e já que você vai usar a ivermectina, você vai usar a hidroxicloroquina, mas assim, vai seguir o tratamento médico, porque é uma, Sim. né? Eu usaria aquela misturinha dos 6 óleos também, tá? Aquela, Tomar a todos sua lá, os né, dias. da manhã. Não é a da manhã. São aqueles 6 óleos. Orégano, melaleuca, tem ali na nossa conversa. Eu Ah, botei tá. orégano, melaleuca, copaíba, DDR Prime, frankincense e orégano. Tá. E On Guard. Eu adoro essa misturinha, porque assim, ó, o que acontece? E o doutor Guilherme vai me entender. Quando a gente prescreve uma medicação, por exemplo, eu faço muita cirurgia, né? Quando eu pego um dente infectado, que eu vou prescrever um antibiótico, o que eu sei? Que ele vai demorar de 24 a 48 horas para agir. Porque para entrar na célula, depende do tipo de molécula e do tamanho de molécula. Então, quando você vai tomar uma medicação, vai demorar um tempinho até que ela tenha ação. Quando você toma os óleos essenciais, a gente sabe que em 2 segundos ele já vai lá entrar na membrana celular, né? Já vai passar pelo cérebro também. 2 minutos ele está em toda a circulação, 20 minutos está em todas as células do nosso corpo. Então, fica a dica, tá, Marileia? Toma ivermectina, toma hidroxicloroquina, o que o médico receitar. Eu sempre tenho isso. Faz o seu tratamento médico, mas você pode adicionar também os 6 olhinhos para tomar todo dia. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu? É muito boa, viu, Ana? Porque, assim, gente, realmente, é uma coisa, parece uma conversa, assim, de curandeiro, mas tem a ver com a parte elétrica, energética do corpo. Tem muito a ver, né? Quando está estressado, quando está com a frequência baixa, o vírus se aproveita muito para entrar. Então, esses óleos que dão mais, né, melhor autoestima, dão excelente, baita dica. Muito obrigada. Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, querida. Então, assim, gente, vocês até por curiosidade, deem uma olhadinha na MedBed, tá? Leiam, quem tiver curiosidade, esses dias eu estava lendo, e parece uma coisa muito nova, né? A MedBed, mas é uma coisa assim que lá atrás já se estudava, eu até vou escrever ali, ó, é a MedBed, tá? Que é uma coisa que eles estão falando que daqui a pouco não vai existir mais doença. Mas lá atrás, né? Há muitos anos atrás, eles já estudando os megahertz, né? Eles já tinham visto isso, a gente já falou isso na aula, né? Que quando a gente regula os megahertz, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nem a célula do câncer conseguem sobreviver, né? Então, deem uma lidinha sobre a MedBed, vocês vão ficar maravilhadas. É para o futuro, mas eles já estão estudando, né, Gui? Que é uma turma onde a pessoa vai entrar, vai controlar os nossos megahertz. Na nossa aula, eu estou esquecendo o nome dele, vocês acreditam? Eu estou ficando uma velhinha gagá. Daqui a pouco eu vou olhar o nome aqui, eu já vou falar o... Olha que eu já digo aqui para vocês o nome dele. Porque assim, ó, ele já estudava e ele via que a quantidade de... Peraí que está abrindo aqui a minha palestra, aqui, só para me pegar o nome do cientista. Vocês acreditam que deu um branco na minha cabeça? Eu falo tanto nele. Principalmente na... Não, você foi da queimadura, né? Não, foi o Rife. O Rife, ele viu, né? Ele tinha um gerador de frequência. Então, ele via... Gente, acreditem que o Rife, para vocês terem uma ideia, ele fez um tratamento em 16 pacientes, tá? Que tinham câncer, ele curou os 16 pacientes arrumando os megahertz, tá? Então, assim, se vocês forem estudar, ler lá a história do Rife, né? E vocês têm na aula, né? Eu sempre conto a história do Rife. Ele controlando os megahertz, ele curou várias doenças, tanto que eles fizeram um jantar para o Rife para comemorar a cura de todas as doenças. Só que quiseram negociar com ele. Fátima, você está com o seu microfone aberto. Só que eles quiseram negociar com ele para que aquilo desse rentável financeiramente, e ele falou, não, eu descobri isso para curar a humanidade. No dia seguinte, tinham destruído o laboratório dele e queimado os estudos, né? Mas estão revendo esses estudos do Rife, quem sabe a gente não vai ter uma MedBed logo aí, né? Maria Lúcia, diga, Gui.
eu acho que essa linha, né, tá, e trazer uns óleos que atuam nessa questão de controle do estresse do dia a dia, eu acho que vai ser... Olha, quem focar nisso vai se dar muito bem, porque o estresse é a doença que está causando tudo, né? O grande problema de todos é o estresse envolvido. E pessoas que não estão estressadas, vê que nem ficam doentes, né? Então, assim, trazer esses óleos que tu possa botar no ambiente, né? Que traga essa calma, que acalme as pessoas. Só isso aí, eu acho que já... Olha, vocês vão ganhar muito paciente assim, né? Só de ter o óleozinho no ambiente, o óleo correto, né? Minha tia conhece muito óleo bom aí, dessa questão de... para melhorar, para controlar essa agitação, né? A gente vive com o sistema nervoso simpático muito ativado, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar ali, né? Algum óleo que quebre esse sistema nervoso que fica ativado. Então, essas ideias são muito boas, Ana. Olha, eu vou dar uma ideia para vocês, uma coisa que eu amo, tá? Eu não ganho nada com isso, mas eu adoro, tá? Eu assino há 3 anos já. Todo ano meu marido fala assim, mas tu vai querer assinar de novo? Eu disse, vou, que me trata muito bem. É esse appzinho aqui que se chama Símbolo. Eu vou escrever ali na conversa. Gente, eu escuto isso aqui todos os dias na hora de dormir. E você vai responder um questionário, se chama Símbolo, vou escrever depois ali para vocês. Eu boto o fonezinho, tá? E ligo, ele vai fazer um questionário, vocês vão responder o questionário, e ele vai tratando o nosso cérebro para acalmar. Por exemplo, hoje eu tive um dia super complicado, tá? Hoje, assim, a minha correria, segunda-feira é o dia mundial das urgências aqui na clínica. Então, assim, sempre tem paciente que quebrou dente no fim de semana, sempre... Então, assim, aquela correria, eu cheguei super estressada aqui em cima. Agora, de noite, eu vou botar o meu símbolo. Gente, é outra noite, a gente acalma e ele faz uma meditação, que muitas vezes eu nem chego na metade da meditação, já estou dormindo. Eu acordo de noite só para tirar os fones, no meio da madrugada. Mas esse símbolo, eu vou escrever... Isso mesmo, Edilene. Símbolo é maravilhoso, tá? Fica a dica para vocês. Eu já assino há 3 anos, de tanto que eu gosto disso. Porque realmente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa antes e uma depois do símbolo. Muito mais calma, muito mais tranquila. E os olhos, né? Passar um pis. Eu boto sempre o pis ali do lado da minha cama. Eu tenho aquele difusorzinho pequenininho que fica vaporizando. Botar o pis e assistir o símbolo, vocês vão ter uma noite muito mais tranquila. Quando vocês têm uma noite mais tranquila, de noite vocês fazem todo aquele detox do corpo, né? E vocês evitam de ficar doente, né? É uma forma de melhorar, né, Gui? É o melhor tratamento. Se pudesse citar os 2 melhores, é uma noite bem dormida e intestino funcionando bem, né? São 2 coisas. É o melhor tratamento. Bem, né? O Zengest, né? Massaginho, o Zengest na barriga, exato, que ele funciona. Exato. Maria Lúcia, última pergunta de hoje. Diga, querida. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Tudo bom? Oi, tudo bem. Seguinte, a minha mãe pós-Covid desenvolveu artrite reumatoide. Ela até trata na clínica do Sorrentino, em Porto Alegre, com a doutora Priscila, tá? E o que vocês... nós somos de Santa Catarina, mas ela trata aí. O que vocês indicam para isso? Ela tem muita dor ainda. Perfeito. Ó, é a mesma linha. É que, assim, a gente acaba entrando numa mesmice, né? Mas é a mesma linha. É inflamação, né? Todos os óleos que são anti-inflamatórios, né? E daí vai entrar esses mesmos que a gente já utilizou. E, assim, na realidade, gente... todos os óleos eles têm uma função anti-inflamatória no fundinho, todos eles, sem exceção, né? Alguns mais, outros menos, tá? Então, assim, uma dica que eu dou, né, de repente para pesquisar, pesquisem óleos que atuem em inibição do NF-κB, NF-κ-beta. Antes ali acabou no... Essa é a via de estímulo da inflamação, né? A gente tem que controlar ela. Então, assim, tem alguns óleos que atuam diretamente na inibição. Eu cheguei a anotar aqui, né? Eu anotei o cravo, tá? Mas existem outros, tá? Como o cravo é uma boa opção, então, para fazer o eugenol, é isso. Então, assim, então do NF. Então, isso é importante. É um sinalizador, né, inflamatório que a gente tem que tentar controlar aí.
E tem vários suplementos para isso, curcumina, né, quercetina, Toma. monó. Uhum. Então é esse, né? O eugenol, acho que, né, tem eugenol, foi um que eu destaquei aqui, que foi o cravo, tá? Porque é um que eu uso bastante também. Tá. Eu tenho uma dica. E dor? Então, E para dor? Copaíba. O breu branco, gente. Ó, breu branco. Gente, o breu branco, eu tive uma experiência tão legal com ele, que eu tive uma fascite plantar, assim, que eu queria morrer de dor, no meio de uma convenção lá na Bahia, e foi bem no dia do lançamento do breu branco. Aí eu catei o Elton Vec, falei assim, Elton, eu preciso agora, porque eu tô com muita dor no pé. E aí ele deu para mim e para uma menina que tem uma lesão na coluna e ela tomava morfina. Só que ela esqueceu de levar morfina. Então, nós duas intercalávamos o vidrinho de breu branco que ele deu. Gente, eu tive essa experiência, curou minha fascite assim, ó, do dia para noite. Esse breu branco parece milagre, tá? Ele tira dor, é uma delícia. Toma ou passa? Passa. O breu branco não é para ingestão, é para passar. O que eu faria com a mãe, assim, nos locais onde ela tem dor, intercalo o breu branco e o Deep Blue. Deep Blue. Tá? Oi, diga, Gui, desculpa. Não, pode falar. Eu tenho mais alguns anotados aqui para dor, né? Especialmente para dor. Ylang Ylang, o gengibre, tá? Como anti-inflamatório. Uhum. E o Intergreen, ele não pode ingerir, né? Daí tem que só passar na região, né? Intergreen. Intergreen é maravilhoso para dor. Tá. Então, dependendo do Deep Blue, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Tá. Ótimo. Obrigada, gente. Nada. Agradeço do fundo do meu coração, doutor Guilherme. Foi assim, uma aula maravilhosa. Todo mundo aqui está dizendo aula maravilhosa, aula maravilhosa, aula maravilhosa. Mas realmente, olha, o doutor Guilherme sabe muito. Ele é uma pessoa assim, ó, que tratou milhares de pessoas de Covid. Quando ele fala para vocês que cada 10, 8 é Covid, eu já tive várias experiências que às vezes eu ligo, Gui, ele é meu sobrinho, assim, que eu penso um sobrinho que eu incomodo. Gui, eu tô com isso. E ele fala assim, é Covid, toma isso. Então, assim, ó, sempre tem me ajudado, tá, Gui? Muito obrigada, doutor Guilherme, muito, muito obrigada. Obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente hoje. Eu vi que muita gente estava perguntando PDF da aula, não tem PDF, mas essa aula vai ficar lá na plataforma, então vocês podem assistir milhares de vezes, né? Então, toda vez que ele falar, vocês podem anotar ali, tá? E é uma oportunidade maravilhosa a gente ter um médico com a gente. Obrigada, viu, doutor Guilherme? Eu que agradeço, Ana, agradeço a presença de todos, né, acompanharem essa noite. Para mim é um prazer estar debatendo, falando sobre esse assunto, que, assim, eu vou ser sincero, para mim isso é medicina do futuro, né? E já que a medicina não abraçou, vai ser a terapia do futuro, aí, junto com outras, que a medicina está fechando os olhos. Então, aproveitem, né? Usem bastante, usem nas familiares de vocês e, olha, podem investir nisso aí como carreira também, se for o caso, porque, na minha concepção, são muito mais poderosos do que a gente imagina, muito mais poderosos. Vai ter muito trabalho sobre isso ainda, né? Isso. Vai ter, com certeza. Já tem milhares, vai ter cada vez mais, porque é sensacional. Obrigadão, doutor Guilherme. Uma boa noite para você, uma noite abençoada para todas vocês. Segunda-feira que vem, nós vamos ter irmã do doutor Guilherme, que é a doutora Daniela Sorrentino, que ela vai estar falando da química dos óleos essenciais. Gente, a aula é imperdível também. E aí eu já vi o PowerPoint dela, vai ter PowerPoint também. Elas adoram PowerPoint também, né, gurias? Para depois dar uma checadinha lá. Mas, doutor Guilherme, muito, muito, muito obrigado. Foi muito conhecimento. A gente agradece muito, viu? Beijão, Guilherme. Uma noite abençoada para vocês. Beijão. Tchau.